Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? A gente vai entrar em detalhe mais sobre essa passagem mais para frente, mas um resumo aqui. O sal dá sabor e a luz ilumina, né? Mas, interessante, o sal, ele só vai dar sabor se ele estiver em contato com a massa, né? Ou seja, o que essa passagem aqui quer dizer por cima? O nosso papel como cristão só vai ser efetivo, só vai ter algum resultado prático se a gente estiver envolto na cultura. Assim como o Mateus falou, a gente vai estar lá, sem as práticas do mundo, mas no mundo, para fazer diferença e dar sabor. Mas antes, passe aí por favor, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Todo mundo já ouviu isso aí, né? Por favor, se não ouviu, você não está na faculdade, na escola, nos ambientes de cultura. E a gente tem que, antes de começar a palestra, a gente tem que estar pelo menos em algum pé de igualdade aqui. Política e religião, vamos colocar política e cristianismo não devem se misturar, amém? Amém, galera? Misericórdia, né? Alguém gritou ali, misericórdia. Isso aqui, não tem aquele meme assinado Satanás, né? É isso aqui, basicamente. Política e religião devem se misturar. Passa aí o próximo slide, por favor. Assim como Spurgeon vai falar, Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, ele disse, eu tenho ouvido isso aqui lá em 1800 e pouco, 1700 e pouco, faz tempo, mas desde lá o mundo já queria empurrar essa ideia para a gente. Eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro. Ou seja, é só com o cristianismo e a religião na política que a gente vai conseguir mudar a nossa nação. Isso aqui é lá em 1700, 800 e pouco. E já estava a situação ruim pelo jeito, né? Imagina hoje, 200 anos depois, o mundo foi desgringolando ainda mais e está muito pior do que estava aí. Mas por que é importante falar, gente? Passa aí, por favor, o slide. A gente sempre escutou, cristão não deve se envolver na política. Fala uma história minha, tá? Ano retrasado eu fui candidato a vereador, primeiro mandato, e eu sou da igreja presbiteriana de Boa Viagem, então da igreja presbiteriana. E quando a gente ia falar, sou candidato, ou antes mesmo, estou com a ideia de entrar na política para lá ser sal e luz, para fazer diferença lá. A gente sabe que o mundo está corrompido, a política está corrompida, então a gente tem que ter cristãos lá para a gente conseguir mudar de dentro. Por incrível que pareça, eu ouvia de cristãos, da minha igreja ou de outras igrejas também, meu irmão, eu acho que política não é lugar de cristão não, velho. Porque lá o mundo é muito corrompido, a política é corrompida, vai te corromper também. Eu falava, meu Deus do céu, se esse pensamento está na igreja, meu irmão, como que a gente vai mudar? Como que a gente, como cristão, a gente está falando assim, se ausente do mundo, porque o mundo vai te corromper. A gente acabou de ler em Mateus. A gente tem que ser sal e luz. Ou seja, para a gente fazer a diferença, a gente tem que estar no mundo para poder influenciá-lo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E depois que eu comecei a ouvir esse tipo de coisa na pele, porque assim, ouvir para a terceira é uma coisa, né? Ouvir para você mesmo, caramba, eu não devo entrar como cristão lá? Por quê? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente é evangélico, depois da reforma protestante, todo mundo acredita na só escritura, né? Só escritura. Então, nossa resposta está na palavra de Deus. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre cristão e política. Eu vou falar depois de Mateus, ele falou quase tudo que eu ia falar, vai ficar mais difícil. Mas, vamos lá, vamos falar de Daniel. Aqui tem alguns exemplos de políticos na Bíblia, estou nem contando os reis, tá? De Israel, estou nem contando isso, porque senão ia ficar muito fácil. Daniel, Esther, José e Neemias. Daniel, Mateus muito bem falou, ele foi um conselheiro, né? Ele influenciava lá o reino que ele ficava, através dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei se converteu, né? Então foi com a influência dele, foi com
a influência dele, que ele conseguiu mudar o direcionamento de uma nação. Esther, Mateus também falou, obrigado, viu, Mateus? Falou tudo que eu ia falar. Esther, ela salvou o povo judeu estando no palácio, ou seja, usando a sua posição, ela era rainha, ou seja, usando a sua posição, a posição que Deus colocou ela para servir. Também era política. José foi o primeiro ministro do Egito, basicamente. Ele era o braço direito do faraó e através da vida dele, Deus usou para salvar o povo da fome, literalmente. E não era só o povo cristão não, tá? Para o bem comum. Deus usou um cristão na política para o bem comum, para salvar o povo da fome. Ué, cristão não era para não se envolver na política? A Bíblia pensa o contrário, né? E Neemias, a gente não escuta tanto sobre Neemias, mas era muito importante. Neemias, ele era copeiro do rei. O que era o copeiro? O copeiro, ele provava a comida antes do rei comer, basicamente. Ou seja, era uma posição de extrema confiança. O rei confiava muito em Neemias. Por quê? Se ele fingisse que comeu e tivesse com veneno, ele dava comida para o rei, pode comer, ele morria. Ou seja, tinha que ter muita confiança em Neemias. Era tanta confiança que ele tinha, que Neemias, ele era judeu e estava afastado da terra dele. Estava no exílio, né? E o rei olha para ele e percebe que ele está triste. Na Bíblia fala, que te afliges? Por que tu está triste? Ou seja, para você ver que o outro está triste, você tem que conhecer aquela pessoa, né? Então mostra um tipo de amizade que ele tinha com o rei, ou seja, usando a influência e posição dele também para o bem do povo. E na Bíblia fala, né, que antes dele responder para o rei, ele orou. Ele faz uma oração rápida ali, em segundos. Seu Deus, me abençoa aqui nessa situação, por favor, que eu não venha morrer. Porque se você vai falar com o rei sem autorização, tu pode morrer naquela época, né? Por favor, Senhor Deus, me abençoe aqui. Lá não fala o que ele disse, mas me abençoa, me ilumina. Ele fala com o rei e o rei libera o povo de Israel para voltar, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ou seja, Deus usando um cristão na política para o bem do povo. Então, se você ouvir de um cristão não deve se envolver na política, tu fala, meu irmão, isso eu acho que é assinado Satanás, porque a Bíblia não está dizendo isso não. Então a gente vê que a Bíblia está repleta de política. E é o nosso papel estar na política para o bem do nosso povo cristão e o bem comum também, como a gente viu de José. Passa aí, por favor. Aqui é um pouco mais recente. William Wilberforce e Abraham Kuyper, os dois cristãos e dois políticos. Alguém conhece William Wilberforce ou não? Quase ninguém conhece, né? Olha isso. Ele era um parlamentar britânico, como se fosse um deputado federal britânico, cristão. Adivinha o que ele conseguiu conquistar, estando na política, para o povo? Coisa pouca, tá, gente? Besteira. Ele apenas acabou com a escravidão no mundo. Era a luta pessoal dele para acabar com a escravidão. Alguém escuta um professor de universidade falando isso? Foi um cristão que acabou com a escravidão. Ninguém escuta, né? Por que será? Será que eles não querem influenciar cristãos a entrarem na política para fazer o bem para o povo? Talvez seja isso. Ou seja, um cristão que não se eximiu da responsabilidade, não foi neutro, como Mateus disse, lutou, ele falou que a missão da minha vida é lutar pela escravidão. Para escravidão não, para acabar com a escravidão, né? E ele conquistou sendo um político. Abraham Kuyper, cristão, ele falava de cosmovisão, tá, Mateus? Como tu falou no começo. Cosmovisão, que o cristão deve produzir cultura, não só política, produzir arte, música. A gente viu muito de arte com Mateus, né? Como é importante isso para os cristãos também. E ele foi apenas primeiro-ministro da Holanda também, levando educação para a Holanda, que tinha um baixo nível de educação, e com ele aumentou, ou seja, cristãos sendo usados por Deus não só para o bem do povo cristão, mas para o bem comum da sociedade como um todo. E esse é o nosso papel. Só que não era só política não, gente, que a gente era envolvido lá atrás, e com o passar do tempo a gente foi perdendo o costume, né? Passa, por favor, o slide. As principais universidades do mundo de hoje foram fundadas por cristãos. Harvard, Yale, Princeton foram fundados pelos puritanos, que a gente fala. Ou seja, pessoas que sabiam, cristãos, né, que sabiam a importância, como Abraham Kuyper falava, de produzir cultura, levar a educação, mas tinha um detalhe, não era educação por educação, não. Era educação, e eles sempre falavam, para a glória de Deus.
era uma educação que apontava para Cristo. Ou seja, eu ia falar português, mas nesse caso é inglês, né? Ele vai aprender inglês, matemática, física, química, apontando para Cristo. Caramba, olha a beleza da física, é tudo fechadinho aqui, tudo tem uma lógica. Quem foi que criou? O Criador da Terra. Então era tudo apontado para isso. E hoje eu pergunto, quem aqui está na universidade ou escola, levanta a mão aí. Quem é estudante? Boa. Quem aqui tem um professor cristão, que você sabe que é cristão mesmo? Quem aqui tem 2 professores cristãos? Olha a diferença. Há 500 anos a gente fundava a universidade, que hoje são as maiores do mundo. Hoje a gente não tem nem 2 professores na universidade. Quem aqui tem professor de esquerda, levanta a mão aí. Pois é, a maioria, né? Então, o que mudou? Por que os cristãos abriram mão de estar nessas posições aqui? Produzindo cultura, produzindo pesquisa científica, educação, política, arte. O que mudou? E não só isso não, tá? Antigamente, os maiores músicos também eram cristãos. Tem aquele bar, né, de música clássica. Ele falava que toda peça musical que eu escrevo é a melhor que eu vou escrever para ficar famoso. Não, ele não falava isso. É a melhor que eu vou escrever para glorificar o nome do Senhor. Para que as pessoas escutando possam ver a Cristo. E esse é o sentido da nossa vida. E a gente vai ver como que, com o passar do tempo, a gente foi se ausentando desse local e como o mundo revidou também. Porque tem 2 papéis aqui. A gente se eximiu da nossa responsabilidade, ou seja, a gente abriu mão de estar presente nesses locais e o mundo começou a atacar também. Então, eles avançaram e a gente retrocedeu. A gente vai entender um pouquinho como foi esse processo. Passa aí, por favor. Aqui, esse versículo é bem bom, tá, gente? Mateus 28 é o começo da grande comissão. Né? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí do 19 fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma mulher, uma escritora, que chama Nancy Pearcey, uma escritora excelente, cristã, que ela fala de cosmovisão, fala do nosso papel na política, e ela fala que quando Jesus Cristo disse para os discípulos, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ele fala, então ide, e use essa autoridade por mim conferida a vocês, para fazer influência em todas as esferas da sociedade. Aqui ele está falando, vá e produza educação, vá e produza arte, vá, entre na política e seja o melhor cristão que você pode ser lá. E as pessoas e os cristãos entendiam isso aqui naquela época. A gente viu as universidades, os cientistas. Quem conhece Isaac Newton aqui? Todo mundo conhece Isaac Newton. Ele falava, né, que era impossível você estudar a ciência e não reconhecer a Cristo. Hoje em dia, se um cientista fala isso, você é maluco, meu irmão. Não tem cientista cristão mais. O último que eu conheci era Adalto Lourenço, aqui brasileiro, inclusive. Hoje, produção científica não existe mais cristão. Então, o que mudou? O que a gente fez para chegar nessa situação aqui? Passa aí, por favor. Quem conhece isso aí? Todo mundo conhece, né? Karl Marx, a gente estava conversando aqui que a gente falou, a igreja já falou sobre marxismo, né? Então vocês vão saber mais do que eu, inclusive. Mas a gente teve, antes de falar sobre Karl Marx, eu vou falar sobre a igreja cristã a partir do século XX. A partir do século XX, começou a ter uma ideia que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mais em detalhe, sobre, eram 2 reinados, né? Tinha o reinado secular, profano, e tinha um reinado sagrado de Cristo, ou seja, eram 2 mundos, das 4 paredes para dentro, que era o sagrado, e das 4 paredes para fora, que era o profano, ou seja, o cristão só pode estar no sagrado, a gente só pode estar dentro da igreja. Então, quando a gente falava, você é o quê? Eu quero ser missionário, eu quero servir no louvor, eu quero servir na mídia. Tem que servir mesmo, tá, gente? Tem que servir na igreja. Mas, para aquele povo do século XX, mais ou menos, tudo que era fora das 4 paredes, o cristão não poderia fazer. Ou seja, você pode servir na igreja, amém, sirva mesmo. Mas se for para servir como professor na universidade, vai não. Por quê? Porque é muito corrompido lá. Tu não deve fazer a diferença lá. Lembra que eu ouvi isso quando o pessoal falou da política? Mesma coisa. Mas essa ideia começou um pouco mais atrás. E com o passar do tempo,
os cristãos foram saindo dos espaços da política, da educação, da cultura, da música. Diz um cantor que não seja gospel que é cristão no mundo. A gente não sabe. A gente não produz mais música, cultura. E é isso que consegue mudar uma geração. Então, com o passar do tempo, a igreja foi se eximindo. Mas isso também foi um ataque do mundo que se infiltrou na igreja e começou a infiltrar esse tipo de pensamento na gente. Porque é totalmente antibíblico, a gente viu isso, é totalmente antibíblico. E agora a gente vai chegar em Karl Marx. Todo mundo estudou esse cara aí, um cara que hoje a gente colhe os frutos das ideias dele, né? Só no século passado, mais 100 milhões de pessoas morreram pelas ideias dele, pelo comunismo, de fome, assassinadas, perseguidas, e hoje ele é idolatrado aí, né? Mas na época dele, era bancado pela esposa e pelo amigo, tá? Ou seja, ele mesmo não produzia porcaria nenhuma. E hoje ele é idolatrado, né? Passa aí, por favor, para ver uma frase dele. Aí, ó, nosso Karl Marx. Ele falou assim, ó: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. Grava isso aí, ó. Abolição da família. O que ele queria? Acabar com a família. Grava isso aí porque é importante. O que é família, gente? A família, homem e mulher, representa Cristo e a sua noiva é a igreja. Ou seja, é a representação de Cristo e nós. A noiva dele, que ele vem nos buscar. E por que eles odeiam tanto a família? A gente vai entender mais para frente que isso aqui não é uma luta, como a Bíblia diz, contra carne e sangue. É uma luta espiritual. Eles odeiam a família. Tem um escritor chamado Roger Scruton, que já faleceu, um escritor de direita, conservador, enfim, que ele falava que a família era a última esfera que o mundo não conseguia penetrar para conseguir instalar as ideologias nas crianças, por exemplo. A escola já se infiltraram, então conseguem ensinar o que eles quiserem. A música, como a gente já falou, já se infiltraram. O conteúdo na TV, séries, filmes, já se infiltraram. A família eles não conseguem se infiltrar, por isso que eles odeiam tanto. Então, quando eles conseguirem quebrar a família, a resistência acabou, basicamente. Por isso que eles odeiam tanto. Passa aí, por favor. A gente vai ver uma similaridade muito curiosa. Aqui é a escola de Frankfurt, que eles tinham um objetivo só, tá? A alienação de massa. Ou seja, eles começavam a produzir cultura, gente. E por isso que é importante. Produzir cultura para fazer todo mundo pensar de uma forma igual. Igual a Globo faz hoje, basicamente, né? Querem jogar uma agenda esquerdista, ele bota na Globo, nas novelas, em tudo. Hoje, na novela, a gente não vê mais um... Eu nunca assisti novela, né? Mas, enfim. A gente não vê um casal hétero, por exemplo. É casal gay, é casal lésbico. O mais bonito lá, o mais galã da novela é o pior que tem. É o cara que vai trair todo mundo, para ir normalizando esse tipo de coisa. E começou aqui, ó. Escola de Frankfurt. Começando a colocar essas ideias no movimento LGBT, no movimento feminista. Já falando de feminismo aqui também, né? Bom demais. No movimento feminista. Passa aí. Vamos ver um exemplo agora da escola de Frankfurt. Tem som? Tem? Movimento LGBT. Olha a fala deles aí. E tentem lembrar a similaridade com outra pessoa. Sim, a gente entrou numa onda dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer defender nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem promiscuidade, não. A gente é pecado, a gente é com filhos, a gente é com família. E isso é de um retrocesso político violento a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Não cabe a radicalização. Escuta aí, ó. E afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica não sustenta. Ah, vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. De novo, vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Isso aqui foi 200 anos depois de Karl Marx. Ela é pernambucana, inclusive. Ela, não sei se é ela, se é ele, se é ele, eu não sei nem o que é isso. Vou levar um processo para falar. Ainda bem que não está gravando, obrigado. Mas, enfim, esse ser humano aí. Querem destruir a família? Queremos. Lembra o que Karl Marx falou? A abolição da família. A gente começa a ver uma repetição, né? Parece que algo é constante em todos esses tipos de ideologia aí. E eles só mudam o nome. O que Karl Marx falava? A luta de classe. O pobre contra o rico.
A burguesia é o grande inimigo. O que o movimento LGBT fala? São os gays, lésbicas, bi, tal, sei lá o que tudo, contra os héteros. São lutas de classe, um povo contra o outro. Mas, vocês percebem que só muda o sujeito aí? O objetivo é o mesmo, destruir a família. Passa aí, por favor, mais um. Agora é o movimento feminista aí, ó. Estão até umas fotos menos, não tão ruins, né? Porque a gente fala de feminista, é aquela coisa horrorosa, né? Aqui o pessoal pegou leve com elas aqui. Passa aí, por favor. Ah, não, deixa aí, por favor. Deixa aí. Vamos lá. Aqui, eles querem impor, olha que interessante. A sua religião não decide sobre o meu corpo. Meu corpo, minhas regras, né? Aborto legal, seguro e gratuito já. Aqui, basicamente, eles falam, a sua religião não pode impor nada sobre mim, mas eu posso impor uma decisão sobre a vida de outra pessoa, que é o meu filho. O mínimo de hipocrisia aí, né? Mas passa aí, por favor. Isso aqui é uma feminista, Sophie Lewis. Abolish the family. Traduzindo, abolição de quê? Da família de novo. Parece o que o Marcos falou, parece que aquela mulher, vou falar, não sei o que é, parece que aquela coisa falou também, de abolir a família. Vocês conseguem perceber que tem algo que se repete aí? O mesmo objetivo. Por quê? Como eu falei, o que Roger Scruton falava. A família é o último núcleo que eles não conseguem penetrar para colocar as ideias dele sobre a gente. E outra coisa, é a representação de Cristo com a sua noiva. Ou seja, não é algo humano criado. Quem estabeleceu o casamento foi quem? Foi Cristo. E eles querem destruir algo que Cristo criou. E essa é a chave para a gente começar a pensar aqui. Depois que eu comecei a perceber esse tipo de coisa, eu percebi que a luta, ela não é contra as feministas, contra os LGBTs, contra os comunistas. Eles são apenas peões, de verdade, peões, que estão sendo usados por Satanás mesmo, para destruir o que ele odeia, que é a família que Cristo instituiu. Então isso aqui eu comecei a perceber, não é uma luta contra pessoas, não. A palavra diz isso, né? É uma luta espiritual. E uma coisa que me marcou muito no ano passado, que foi meu primeiro ano de mandato como vereador aqui, foi quando eu cheguei lá, uma coisa que eu ouvia muito dos vereadores era, os conselhos, né? Olha, aqui você é cristão, respeito, mas aqui, na tribuna é onde a gente fala lá, né? Na tribuna, deixa de lado a sua religião. São coisas diferentes. Saiba dividir. Lembra? Sagrado e profano, que a gente estava falando lá atrás. Saiba dividir. As coisas não se misturam. Aí eu fiquei achando estranho, né? No meu primeiro discurso eu falei, eu não sou um vereador, não, eu sou um cristão que é vereador. Já ficaram olhando para mim assim, mas faz parte, a gente tem que impor mesmo. Só que eles falavam só para mim, só para a gente que era cristão. Depois de 2 meses de mandato, eu cheguei na Câmara lá, ia começar a sessão plenária. Matheus, ele também está no meio político, ele sabe que tem muito disso. Eu cheguei lá, quando eu vejo na galeria lá, onde as pessoas ficam para assistir, todo mundo de branco assim. Aí eu, caramba, que estranho, velho. Todo mundo na mesma, monocromático, né? Todo mundo de branco. Aí eu, que é isso, velho? O pessoal de coisa na cabeça, assim. Eu falei, eita, vai explodir aqui. Aí fiquei olhando, que estranho. Do nada, eles se levantam, aí começam a dançar lá e começam a cantar. Aquela música que ninguém entende nada. E o que eram? Era o pessoal do candomblé fazendo uma macumba, não sei o que era aquilo ali. Logo antes da sessão. Aí chega a vereadora, acho que era do PT ou era do PCdoB, para variar, né? Tem que ser um desses dois. Chegou lá e falou, muito bom ter aqui o pessoal do terreiro, sei lá o quê, porque nós somos eu sou uma católica com pé no terreiro. Aí eu, eita, poxa, que é isso? Essa é nova, eu não sabia. Mas percebam, ninguém falou nada para ela. Então por que eu, enquanto cristão, não posso falar? E ela pode falar à vontade enquanto católica com pé no terreiro, né? Enquanto do candomblé. Começa a perceber que não é que não pode falar de religião. Você não pode falar se você for cristão. Que eles tentam extirpar. Isso é uma luta espiritual. Foi nesse dia que eu percebi. Eu fiquei olhando e falei, caramba, velho. Isso aqui é algo muito maior. É algo muito maior do que a gente pode ver. Passei, por favor. Então, antes de passar, aqui a gente conseguiu ver, né? Diferentes movimentos
com nomes diferentes, com objetivos diferentes, mas com o mesmo com objetivo não, né? Com falácias diferentes, mas com o mesmo objetivo. Destruir o que Deus criou, que é a família. E aqui, o que eles fazem? Feminista, por exemplo. O mal do mundo é qual? É o homem, o patriarcado. Vamos destruir o patriarcado e a gente vai ter o paraíso aqui na Terra. Percebam, para saber se algo é ideologia ou não, eles sempre prometem o paraíso aqui na Terra. Feminista, por exemplo, destrua o patriarcado e teremos o paraíso aqui, tudo vai ser perfeito. Comunismo, destrua a burguesia, os empresários e tudo será perfeito aqui na Terra. LGBT, destrua os gays aí que vai ser perfeito. Os gays não, os héteros que vai ser perfeito. E engraçado, vai ser um paraíso com prazo de validade, né? Se todo mundo hétero morrer, tem prazo de validade, né? Mas enfim. E o que a gente fala enquanto cristão? Tem paraíso aqui na Terra? Impossível. O paraíso é onde? Na eternidade com Cristo. E isso que nos diferencia, e é por isso que eles odeiam a gente. Porque se o homem tem um senso de transcendentalidade, ou seja, se o homem sabe que tem mais do que o mundo material e físico, ele nunca vai cair na falsidade de acreditar que aqui vai ter um paraíso. Véio. Como é que algo imperfeito, que é o ser humano, consegue criar algo perfeito? Só uma pessoa consegue criar algo perfeito, que é Deus. E ele já prometeu, onde vai ser? Na eternidade. E isso que eles odeiam da gente. Passa aí, por favor. Esse aqui, Antônio Gramsci, que poucas pessoas escutam dele, a gente escuta muito sobre Marx, Engels, ele a gente escuta pouco. Ele tinha um objetivo, tá embaixo do nome dele aí, ó, hegemonia cultural. Ele parece com... Oxe, Mateus sumiu, só porque eu ia falar que ele parecia com o Mateus. Ó. Ele tinha um objetivo, hegemonia cultural, mas como ele ia conquistar isso? Enquanto Marx falava que eles tinham que tomar o poder, eu nem falei isso, ó, tomar o poder, uma luta de classes armada, que ele falou, a gente tem que pegar em armas para ter revolução, para conseguir ganhar tudo, ficar no poder. Ele não. Ele falava assim, ó, eu acho que essa ideia de pegar em armas está muito ultrapassada, é muito violenta, as pessoas não vão cair nesse conto de fadas. Vamos mudar um pouquinho a abordagem? A gente tem o mesmo objetivo, tá? Conquistar o poder, chegar lá, mas através de uma coisa, através da cultura. Ou seja, ao invés da gente dominar tudo pegando em armas, as nossas armas serão o quê? As universidades, por exemplo. As nossas armas serão o quê? As músicas. As nossas armas serão o quê? Os seriados, filmes, enfim, a cultura. E é isso que ele fez. Passa aí, por favor. Tem uma frase dele aqui que é atribuída a ele. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte e a sua literatura contra eles próprios. E foi isso que eles fizeram. Como eu falei, se a gente liga qualquer série da Netflix, por exemplo, uma coisa vai ter, meu amigo, vai ter um casal LGBT lá. Do nada, tá até legal a série, né, velho? Tipo, caramba, que série boa. Do nada os caras começam a se beijar e falam, pô, meu irmão, quero assistir mais não. Quero mais não, por favor. É sempre assim. De novo, sempre tem um cara que vai trair e o cara é o mais galanzão. Nunca quem trai é o horroroso, né? É sempre o cara mais legal da série. É inacreditável isso. E é assim que eles conseguem desvirtuando, destruindo a família, por exemplo. Destruir a família, quando eles falam, não é matar a família não, tá? É começar a mudar a nossa ideia de família. Como é? Nós, a música do Lulu Santos, nós, toda forma de amor, como é que ele fala mesmo? Nós consideramos justas todas as formas de amor, através da música também. Tudo é justo, não é só o que Deus fala mais não. E de pouco em pouco, eles começam a infiltrar. E o que a gente fez? O que os cristãos fizeram? A gente revidou? Fala, não, é mentira isso aí. A gente simplesmente fechou os olhos, velho. Deixa eu ficar aqui na minha igreja mesmo, porque é mais tranquilo. Deixa eu ficar aqui na minha igreja, falando para a EBD aqui, que tem que falar, tá? Mas a gente eximiu. O que a gente mais escuta é, eu não vou mandar meus filhos para a universidade, não. Porque lá é um ambiente muito ruim. Então eu prefiro que ele saia de lá, fique aqui, na bolha que eu construí para eles. É importante educar os filhos no caminho do Senhor, tendo cuidado? A gente sabe disso. Mas se a gente não manda os nossos filhos cristãos para fazer diferença lá, quem vai fazer? Não tem como. Quem vai fazer? E o que eles fizeram, tá? Ele percebeu que a mudança não ia acontecer do dia para a noite. Ele começou a formar os professores.
Ele colocou lá os professores, vamos colocar todo mundo de esquerda, velho. Todo mundo de esquerda lá, para quando, alunos, tá bom? Alunos. Para quando eles se tornarem professores, eles replicarem as ideias para os futuros alunos. Isso aí é uma construção de 50 anos, por exemplo, de 2, 3 gerações. E hoje a gente colhe os frutos disso. Hoje, como eu falei, não tem nenhum professor de direita, se tiver, é 1 em 10 bilhões, pô. É muito raro. E se você falar, sou cristão em direito, você vai ser quase expulso da universidade. Na minha universidade, eu fiz ciência da computação, tá? Sou de tecnologia. Então, na minha faculdade, tinha menos disso, porque não era de humanas, não era de... Enfim, não era aqueles centros malucos da federal. Mas, ainda tinha, assim, uma cultura de esquerda na faculdade. Bastante gente. Quando eu falava, sou de direita, sou cristão. Eu era rechaçado, velho. O pessoal olhava pra mim feio, assim, querendo tirar onda comigo. E esse é o papel que a gente paga por não aceitar esse tipo de ideologia aqui. Às vezes, quando o professor falava alguma coisa, tá errado aí, professor. Não é assim, não. Quando ele fazia uma piada, eu lembro, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu lembro na aula de estatística, nada a ver, né? Estatística, pô, o que tem a ver de ideologia? Não tem nada, né? Exatas. Matemática, números. O professor, Everton, lembro até hoje, o professor, ele soltou uma piadinha lá com Cristo. Ai, todo mundo riu. Tá ligado? Quando a pessoa solta uma piada e vai olhar pra ver se todo mundo riu. Aí, eu tava assim, sério. Ele olhou pra mim, ele tava rindo, chega, o riso sumiu da cara dele, tipo, ele ficou constrangido. Aí eu levantei assim e falei, professor, eu discordo dessa piada aí. Por isso, tal. Se fosse ao contrário, você não ia gostar que eu fizesse uma piada da sua religião, por exemplo. Aí ele ficou assim, desde em diante ele nunca mais falou disso. Então, a gente tem que estabelecer limites também e posicionar, né? Passa aí, por favor. Escuta aí, ó. Olha o resultado do que eu falei. É isso aí, obrigado. Olha o resultado do que eu falei de ter professores ensinando as crianças sobre, enfim, ideologias anticristãs. Tá aí. A legenda lá em cima. Did I teach that at school? Oh, that is not true. They did not teach that at school. Why would you think Jesus is bi? That's a lie. Okay, and why is it non-binary? Show. Vocês viram? A criança deve ter o quê? Uns 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6. E já está aprendendo na escola que Jesus é bi, não binário. E o cristão olha para isso e fala... Olha o nome da conta, né? A Liga Gay. Só vi agora isso, inclusive. Era para ter cortado antes. Mas a gente vê isso acontecendo. E o que a gente faz? O que o cristão faz? Ele olha e fala, que absurdo. E se volta para a igreja de novo. Não vou colocar meu filho ali. Ao invés de pensar, ok, não vou colocar meu filho aqui agora, nessa idade, ok. Mas vamos pensar pelo menos na contracultura? Vamos pensar em formar professores cristãos para no futuro começar a ensinar o oposto, de que Cristo não é bi e não é não binário, de que Cristo é rei. Então, isso a gente tem que fazer, né? Aqui que foi o que eu falei da ideia do santo e profano, de dividir os dois reinos. E uma coisa que mudou foi a partir da reforma protestante também. Lá atrás a gente perdeu essa cultura de um tempo para cá, de que tem 2 reinos, ok? Tem um reino da igreja, o sagrado mesmo, e tem um reino profano, só que Cristo é rei dos 2. Ele falou aqui, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é só autoridade na EBD, não é só autoridade no louvor da igreja. Toda a autoridade, inclusive na cultura. Só que a gente perdeu isso. E o que a gente pode fazer para começar a recuperar? Passa aí, por favor. Eita. Aí, ó, vamos lá. Eu vou mostrar 2 imagens para vocês. Eu quero
que vocês escolham qual é a mais perigosa para a igreja, tá? Qual traz mais risco para a gente? Isso aí todo mundo conhece, né? MST, grupo terrorista que gosta de invadir terra, queimar tudo, agredir povo. E essa aqui é uma igreja, é um pastor. Qual vocês acham que é mais perigoso? Um grupo MST que bota fogo nas coisas ou um pastor pregando? Vai, escolham aí. E não vem falar, já que a de baixo não parece ruim, eu vou escolher ela. Não vem fazer isso, não. Qual vocês teriam mais medo de convidar para a igreja, por exemplo, de vocês para falar aqui no púlpito? O pastor? Vocês pegaram gabarito, né? Passa aí, por favor, a imagem. Olha a igreja dele, ó. A igreja chama Comuna do Reino, lá em Belo Horizonte. Comuna do Reino, e eu não estou brincando, gente. O louvor dessa igreja é a Anunciação de Alceu Valença. Eu não estou brincando. Mas vamos lá. Aqui tem a bandeira do MST. E aqui, ó, escondidinha, tem uma bandeira LGBT. A gente está percebendo uma coisa. O que antes eles faziam apenas da igreja para fora, de começar a mudar a cultura na música, nos seriados, agora eles fazem dentro da igreja. Tudo você pode chegar da forma que você quiser. Amém, não é verdade? Você pode chegar da forma que você quiser. Mas você não pode sair da forma que você quiser. Deus manda você carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Não é ao contrário, é você que se adapta a Ele, não ao contrário. Mas eles estão pregando o oposto. Eles estão pregando isso aqui, ó. Todas as formas de amor é válida. Ou seja, o que antes era o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento comunista que falava que ia destruir a família, agora é a igreja falando isso. A igreja, né? Entre aspas. Algumas igrejas falando isso. E a gente, igreja fiel, de verdade, o que a gente está fazendo para combater isso? Nada. A gente só olha isso aqui e fala, que absurdo. Deixa eu comentar aqui no Instagram. Mentira. Não faz nada prático para a gente falar que isso é um absurdo. Por quê? Porque muitas vezes a gente prefere a política da boa convivência, né? Poxa, se eu falar contra eles, vai ter uma discussão. Eu não quero discutir. A minha vida já é muito corrida. Eu não quero suar aqui, então vou ficar na minha tranquilo. E qual é o resultado disso? As pessoas do mundo que não conhecem a Cristo estão aprendendo esse tipo de cristianismo, que não é cristianismo. Ou seja, além de abrir mão das coisas profanas, digamos assim, da cultura lá fora, a gente está abrindo mão da Bíblia também para esses caras aqui, velho. E piora, tá bom? Eu falei, né, que Jesus, eles falam que é para todos, tal. Passa aí, por favor, o slide. Olha isso, que massa. Jesus para todos. Olha que bênção. Aqui, ó, no Nordeste, hein? Lá em Natal, ó. Rio Grande do Norte. E essa benção aí, ó, apontando aí. Tem algum Jonathan aqui? Ainda bem que não tem, né? Jonathan Malveira aí, ó. Mas, enfim, o que a gente faz para combater esse tipo de coisa? Nada, velho. A gente não está fazendo nada. A gente não está falando na rede social, a gente não está produzindo o tipo de conteúdo para... E quando eu falo enfrentar, é bater de frente mesmo. Chama o nome desse cara. Jonathan, tu tá errado, irmão. Mostra na Bíblia aí que tá falando a verdade. Aquele comando do reino que eu mostrei, lá em 2021, eu vi um post no Instagram deles. Aí eu chamei o cara, o pastor. Eu marquei no meu story, né? Eu não tinha nem seguidor, mas enfim, eu tinha uns 18 anos. Eu falei, pastor mentiroso, sei lá o quê. Cadê? Mostra na Bíblia que tu tá falando a verdade. Aí ele me respondeu no direct, vamos marcar um debate. Aí eu, vamos? Bora marcar um debate? Aí ele chamou o debate todo, depois de 2 dias ele, eu não vou debater com você, eu não quero dar palco para você. Então assim, eles enfrentam porque eles sabem que a gente normalmente não fala nada. O que a maioria das pessoas falaria aí? Vamos debater? Não, pastor. Eu só queria exortar você como meu irmão em Cristo que você está errado. Mas eu não quero me expor, não quero me indispor com um irmão em Cristo igual você é, que eles não são irmão em Cristo, tá? Só para deixar claro aqui. Mas enfim, eu não quero me indispor com ninguém, então não vou debater. Mas quando eles encontram pessoas que de fato, vamos debater então na palavra, eles abrem. E é isso que a gente tem que fazer, porque o próprio povo que vai para a igreja dele começa a ver, oxe, o pastor que eu comecei a acreditar que realmente era rochedo, do estar abrindo para um bicho de 18 anos, que eu tinha na época, 18 anos de idade, talvez o que ele esteja falando seja mentira, né? Você não se garante com um bicho de 18 anos. Enfim, então,
O nosso testemunho pode convencer muita gente, a gente nem sabe disso. Então, ó, Jesus para todos. O nível que a gente está chegando dentro da igreja. Passa aí, por favor. Aqui, né? Eu acho que eu esqueci de tirar esse slide. Era só. Eles se infiltraram na igreja e estão nos destruindo por dentro. Vamos voltar na história. Matheus vai poder confirmar comigo porque ele é historiador. Quando Hitler ascendeu ao poder lá na Alemanha, ele foi votado democraticamente. Ou seja, foi o povo que elegeu Hitler. Tá? Diga-se de passagem. Depois ele ficou de forma ditatorial, mas enfim, foi o povo que elevou Hitler ao poder. Quando ele entrou lá, ele tinha 2 objetivos: controlar tudo, ou seja, dominar tudo e a cultura também. E tem um livro que chama Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Não sei se tu já leu. É bem bom esse livro. E ele fala o seguinte: Hitler teve 2 objetivos de cara quando ele chegou lá. Primeiro, ele começou a tomar controle das escolas. Os pais das crianças falavam: nós não concordamos com você, Hitler. Aí ele falava: relaxa, você pode não concordar comigo, mas seus filhos vão daqui a 10 anos. Relaxa, quem controla a escola sou eu. Objetivo, cultura, como Gramsci que falava. E segundo, ele foi nas igrejas. Ele chegava nas igrejas e falava: ó, tu quer continuar existindo livremente aqui, na Alemanha? Então, tudo que você falar tem que passar pelo partido nazista, a gente tem que aprovar você, e aí sim você vai poder pregar esse evangelho. E o pessoal, os pastores, com medo de serem perseguidos, abriram mão disso. E o comunismo, a mesma coisa na União Soviética. Lê, Matheus, estou falando certo, não estou? Matheus? Estou falando certo, não estou? Olha, chancelado pelo historiador. Então, eles se infiltraram na igreja, eles estão fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Só que não através de um partido político, através da cultura. Passa aí, por favor. E aqui que vai começar o nosso plano, vou falar assim, o nosso plano de contra-revolução, tá? O que a gente vai fazer para tomar de volta o protagonismo, como o Mateus disse, do povo de Cristo aqui no nosso país e no nosso mundo. Paulo, lá em Filipenses 3:20, deixa eu abrir aqui, ele vai falar, ele está escrevendo para os Filipos, né? Para os filipenses, na verdade, da cidade de Filipos, 3:20, é assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você lê isso aqui, o que você fala? Ok, eu sou peregrino aqui na terra, o meu local eterno é no céu, no paraíso. Só que às vezes quando a gente lê isso aqui, a gente pensa: tá, já que eu sou peregrino aqui, a terra não importa nada. Então eu não vou fazer nada aqui na terra, já que meu lugar é lá. Só que a gente tem que entender o contexto dessa época aqui. Quando Paulo escreve isso aqui, quem estava no poder era o Império Romano. E o que o Império Romano, a Pax Romana, né, na parte de paz romana, lá quando eles tinham a hegemonia política, poder lá, o que eles faziam? Passa, por favor, aí. Quando eles dominavam um local, uma colônia, enfim, isso aqui é Roma, né, naquela época. Quando eles dominavam, por exemplo, Filipos, eles chegavam lá, em vez de sair matando todo mundo, eles não faziam isso. Eles iam lá, davam a cidadania romana para aquele povo, e o que a cidadania romana trazia como consequência para o cara, né, para o cidadão que saiu vivo? Ele falava assim, ó, Roma falava assim: o seu papel, enquanto cidadão romano, é levar a cultura de Roma para onde você mora. Ou seja, enquanto cidadão romano, o seu dever de vida não é trabalhar nem nada. É levar a cultura romana para onde você mora. Tu topa? Topo. Ok. Então, seu papel é transformar a sua cidade na Grécia, na Macedônia, na melhor cidade romana possível. Então, quando Paulo fala: pois a nossa pátria está nos céus, ou seja, nós somos cidadãos dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando assim, ó: da mesma forma que Roma está obrigando você a ser o melhor cidadão romano e colocar a cultura romana na tua cidade, você não é romano, não. A sua pátria é o céu, você é cidadão dos céus, ou seja, onde você está, permeia a cultura com a cultura de onde? Dos céus. É isso que ele está falando, ou seja, está na escola, meu irmão, vai lá e coloca a cultura de Cristo na escola. Está no fórum, se você for advogado, coloca a cultura de Cristo lá no fórum. Está na política, a cultura de Cristo na política. E esse é o nosso papel. É isso que Paulo fala aqui. E se a gente vai lá para Mateus 28:18, que a gente leu, ele nos dá toda a autoridade na terra para fazer isso. É um mandamento, não é um pedido de Cristo, é um mandamento para a gente fazer. E se a gente não faz, tem alguma coisa errada.
E eu lembro do que C.S. Lewis fala, né? Lewis é o autor de Nárnia, né? Como o Matheus falou aqui. Recomendo também todo mundo assistir, é muito bom o filme. E o livro também é melhor ainda, os livros, né? E ele fala que o cristianismo é uma religião de guerra. Muitas vezes a gente fala, cristão é paz e amor, né? Tranquilo aqui, C.S. Lewis discorda. Ele falava que o cristianismo é uma religião de guerra. E quando você fala isso, o que isso quer dizer? Que a gente tem que se preparar. A gente está em guerra. O que o cara na guerra faz? Treina, se prepara, conhece o inimigo. Ou seja, estudar o inimigo também, tem que ser preparado, como o Matheus falou. E a gente, nosso papel enquanto guerra é se levantar para lutar contra a cultura vigente no mundo hoje. Para lutar contra o que a gente viu da escola de Frankfurt, do Karl Marx, do Gramsci, tudo. A gente tem que lutar contra isso usando a nossa espada, que é essa aqui, ó. A nossa espada não é fuzil, não é bazuca, é isso aqui. Mas colocando a palavra de Deus na cultura como um todo. E aí eu te pergunto, a gente está em guerra, não está? Eu mostrei para vocês aqui Karl Marx, o pessoal do LGBT, o feminismo, todo mundo falando uma coisa só, então deu para ver que estava orquestrado uma luta espiritual mesmo, a gente está em guerra. Eu pergunto, isso aqui é uma pergunta que eu faço para mim também, tá? Nós estamos nos preparando como se estivéssemos em guerra? A gente leva a vida espiritual a sério mesmo? Quem está em guerra, meu irmão, igual está tendo guerra lá na Rússia, Ucrânia, por exemplo, é o tempo todo alerta. Porque do nada atrás pode vir alguém para te matar. E hoje, infelizmente, a gente fica de boa aqui, ó. Na Bíblia fala que a gente está em guerra, mas eu vou ficar tranquilo aqui. Não tem problema nenhum, não. Então a gente tem que começar a se preparar como se estivesse em guerra mesmo. E não só ficar na defensiva, não. Começar a atacar. E como que a gente vai atacar? Passa aí, por favor. Eu perguntei, né? Quem era revolucionário? Ninguém levantou a mão, só eu. E agora, o que é ser um revolucionário? Passa aí. É isso? Não é, né? Mas hoje no mundo, quando a gente fala revolucionário, a gente pensa nisso aqui. Revolucionário é a pessoa que vai pintar o cabelo, a pessoa que vai deixar o sovaco crescer, a pessoa que vai contra, enfim, vai virar o mais feio possível, né? É o que a gente pensa. Mas não. Eles desvirtuaram, na minha visão, o que significa ser revolucionário. Passa aí, por favor. Isso aqui é a definição do Google, tá? O mais básico possível. Revolucionário é quem participa, promove ou defende uma revolução, visando transformações radicais na cultura, uma transformação. Aí eu vou te perguntar, o que a gente faz aqui? Ou o que nos foi chamado para fazer? É uma transformação radical, metanoia ou não é? Mudar a cultura é algo radical ou não é? Você se levantar na faculdade, numa turma de 100 pessoas e falar, eu sou cristão e discordo do que você está falando, professor. Eu posso ser reprovado na matéria que tu está falando, mas eu não estou nem aí. Eu vou me levantar mesmo. Isso é ser radical ou não é? Você poder morrer por Cristo, assim como é lá no Oriente Médio, perseguido, é ser radical ou não é? Então, isso é ser revolucionário. Passa, por favor. E, como eu falei, né? Sola Escritura. Bíblia, vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é Paulo falando para o pessoal de Roma. Não se conforme com este século. Isso aqui, velho, tem 2000 anos isso aí. Se lá já estava ruim, imagina hoje. Não vos conformeis com esse século, ou seja, sejam inconformados. E um revolucionário é alguém que é inconformado com a situação vigente e trabalha para mudar. E quando Deus fala, sejam sal e luz, o que a luz faz? A luz entra no ambiente, está totalmente apagado, ilumina, muda de uma vez por todas, do 0 para o 100. Isso é ser revolucionário. Por isso que eu falo, nós, enquanto cristãos, somos revolucionários, mas da forma certa. Não daquela forma que a gente viu na foto ali, com o cabelo amarelo para torcer para o Brasil na Copa do Mundo, né? Não é isso. E eu vou perguntar para vocês, qual foi a maior revolução da história da humanidade? Alguém tem um palpite aí? Revolução Francesa, Revolução, a que teve na Bahia, qual é o nome? Esqueci, enfim, Revolução aqui na Bahia que teve na época do Império. E aí, qual foi a maior revolução da história
da humanidade? Alguém quer dar um palpite ou não? A maior revolução que já existiu na humanidade foi o Criador se fazer criatura, morrer naquela cruz ali para salvar a gente. E além disso, ressuscitar e vencer a morte. O que é revolução? É você mudar uma cultura. Mudar, dar uns 180 graus. O que Cristo fez? Ele mudou de uma vez por todas e para toda a eternidade. Toda revolução que a gente estuda no livro de história tem fim. Revolução Francesa, o pessoal já morreu. A revolução que teve na Rússia, Lenin morreu. Mas a revolução que Cristo fez, meu amigo, está viva até hoje. E só vai acabar, não vai acabar na verdade, vai até a eternidade. Essa é a verdadeira revolução. Revolução não é deixar o sovaco crescer, pintar o cabelo, raspar e falar, eu sou revolucionário. Revolução é você estar na faculdade sozinho e levantar isso aqui, ó. A nossa arma não é um fuzil, a nossa arma é uma espada, mas a palavra de Deus que é a nossa espada. Passa aí, por favor. A gente vai ser revolucionário, mas com uma visão da reforma protestante, que é o corandeu. O que significa corandeu? Corandeu é, na tradução literal, perante Cristo, perante Deus. E o que os reformadores pensavam, né? Lembra quando eu mostrei as universidades, né? Harvard e tal, todo mundo foi naquela época, tá? O pós-reforma protestante, que eles viviam isso aqui, ó, viviam o corandeu. O corandeu é o quê? Como você está perante a Deus, tudo o que você for fazer na sua vida, você vai fazer para a honra e glória de Cristo. Tudo. Ou seja, eu estou na faculdade, estou na escola, vou fazer a prova de matemática, velho. Você vai estudar o máximo que você puder para na prova tirar a melhor nota possível, ser o melhor aluno possível, para quando alguém chegar para você e perguntar, meu irmão, por que você é um aluno tão bom, hein? Porque eu sou cristão, velho. E o que eu faço é para glorificar o nome dele. Tá no teu trabalho, você é o melhor funcionário, ou vai tentar pelo menos, ser o melhor funcionário possível. Vão chegar para você e perguntar, meu irmão, por que tu trabalha tanto assim? Por que você não se corrompe? Porque eu sou cristão. E o que eu faço é para glorificar o nome dele. E através dessas pequenas coisas, a gente motivar o máximo em tudo que a gente tiver para glorificar o nome de Deus, a cultura vai sendo modificada através de nós. Olha aqui o que diz lá em 1 Coríntios, Paulo também, né? Paulo fala muito de cultura, né? Deu para perceber. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O que você vai comer, para a glória de Deus. A música que você vai escutar, para a glória de Deus. E tem várias séries, né, por exemplo, que a gente vai assistir, vai pensar, poxa, que besteira, velho. Alguém já assistiu Lúcifer, a série Lúcifer? Olha, o pessoal é crente mesmo, velho. Meu irmão, é uma série que quer relativizar o papel de Satanás. Ele coloca Satanás como um cara que talvez é bonzinho aí. Ele tenta se explicar, eu sou do mal, eu corrompi o mundo, e tenta se explicar. Ou seja, relativizar tudo que a gente sabe da palavra de Deus. Tudo que a gente vai fazer é para honrar o nome dele. E outra, a gente vai trabalhar para ficar rico, né? Não. A gente vai trabalhar para glorificar o nome dele. A consequência pode ficar rico. Venha mesmo. Todo mundo quer ser rico, eu acho, né? Mas enfim, esse não é o objetivo final. É uma consequência, né? Passa aí, por favor. Além do corandeu, o que a gente vai fazer? Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo também fala isso. Lá em 2 Coríntios. Aqui foi a primeira, esse aqui é 2 Coríntios. E o que é ser embaixador? Vamos pensar. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele faz o quê? Ele representa os Estados Unidos, o Trump, por exemplo, agora aqui no Brasil. Esse é o papel dele. O que, então, o embaixador de Cristo faz aqui no mundo? Nós representamos Cristo aqui no mundo. Então, quando Jesus fala, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo, ou seja, façam a diferença, porque quando você faz a diferença, a pessoa vai olhar para você e vai perguntar, por que você é diferente? Porque eu sou cristão, eu represento a Cristo. Ele fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, tudo que a gente faz, nós representamos a Cristo. Quando lá fala, não tomai o nome do teu Deus em vão, é sobre isso aqui que ele está falando, tá? Não é tipo, tá andando, topou o teu pé
na quina e fala, ai meu Deus, não é isso que ele está falando no mandamento. Ele fala, não tomai o nome de teu Deus em vão. É isso aqui. Quando você fala que é cristão, mas as suas atitudes não são de cristão. Você fala que é cristão, mas todo final de semana o pessoal te vê, por exemplo, numa balada lá ficando com as meninas. Ué, tu não é embaixador de Cristo? É isso que Cristo mandou tu fazer aqui na terra? Ficar ficando, ou seja, ser igual ao mundo. Você é diferente. Você é um revolucionário. Você é diferente na cultura. Passa aí, por favor. Para finalizar, que eu acho que já passei da hora, né? Aqui é o versículo que fala sal e luz, e como a gente já leu, eu vou passar só para adiantar. Pronto. E aqui ele vai falar sobre vocação. Lá em Mateus 28, que a gente já leu, que é a parte da... Deixa eu ter Mateus 5 aqui. Mateus 28, que é a grande comissão. Vou ler de novo, tá até o 20 dessa vez. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, tudo que a gente viu aqui, ele fala, ensine aqueles que não sabem. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui é o mandamento para todo cristão, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente de onde você mora. Eu sou político, eu estou político, né? Sou cristão. Mas vou falar, eu sou político, como as pessoas gostam de falar. Eu sou político, mas antes sou cristão. Ou seja, qual é a minha vocação? É o que ele disse aqui, ó. Minha vocação não é ser político. A minha vocação é fazer discípulos na política. Você é advogado, por exemplo. A sua vocação não é ganhar o máximo de causas possível. A sua vocação é fazer discípulos na advocacia. Você é médico, por exemplo. A sua vocação não é salvar vidas, é seu papel. A sua vocação é fazer discípulos na medicina. Ou seja, nós, antes da profissão, nós somos cristãos. Depois vem a profissão da gente. E esse aqui é o nosso papel. Então, eu vou falar para vocês. Qual é a sua vocação? Fazer discípulos. O que muda é o campo missionário que você está. Todos nós somos missionários. Cristão é isso. O papel do cristão é ser missionário. O que muda é onde você vai fazer missão. Pode ser na Índia, pode ser como fazedor de tendas, né, igual Paulo era, lá em qualquer país do mundo. Pode ser como médico aqui, em Recife mesmo, sendo missionário aqui nessa terra. Passa aí, por favor. Aí aqui a pergunta que eu quero deixar para vocês. Não acabei ainda, tá, gente? Mas estou acabando. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a ser o embaixador de Cristo? Quem está disposto a, por exemplo, talvez ser o único no trabalho, na faculdade, a ser cristão e ser ridicularizado? Quem está disposto, vou perguntar agora, a perder o emprego por conta de Cristo? E agora o mais extremo possível. Quem está disposto a morrer por Cristo? Às vezes é fácil falar da boca para fora, né? Poxa, eu estou disposto a morrer por Cristo, eu falo assim. Mas aí segunda-feira chega na faculdade, seus amigos tiram uma onda com a sua religião, com a sua fé, e você não fala nada. Ué, tu morre por Cristo, mas tu não defende de uma piada, por exemplo? A conta não está fechando aí. Então, quem está disposto a ir, a atender o chamado de Cristo? E vai ser fácil, não vai? Não vai ser fácil. Você vai sofrer humilhação, vão ridicularizar você. Tu pode perder uma promoção no trabalho. Tu pode não ser aprovado na escola, na faculdade. Você pode perder amigos, né? Tu pode perder amigos. Mas agora eu pergunto para vocês. O que nós podemos esperar do mesmo mundo que crucificou o nosso Senhor? Ou seja, é quase que uma burrice esperar aplausos do mundo que matou o seu Senhor. Jesus Cristo fala, né? O mundo vai odiar vocês, mas antes ele me odiou. Ou seja, uma consequência. Você é cristão, você vai ser odiado por conta dele. Eu vou falar para você, se você não sofre nenhum tipo de... Se as pessoas não te rechaçam, humilham, brincam com você por conta da sua fé, se nada muda na sua vida por conta da sua fé, tem alguma coisa errada. Se nada, se não tem uma brincadeira, se não tem um perigo, se não tem nada que o mundo faz contra você, é porque você não está incomodando o mundo. E se você não está incomodando o mundo, você não está sendo cristão.
Porque Jesus fala, passa aí por favor. Jesus fala isso aqui, ó. No mundo tereis aflições. Aí aqui tem um ponto final, né? No mundo tereis aflições, ponto. Você pode pensar, poxa, tá bom, Jesus, eu terei aflições. Aí ele vai falar aí, se vire aí. No mundo tereis aflições, se vire aí sem a minha ajuda. Não é isso que ele fala. Não é um ponto final ali. Passa, por favor, o slide. Ao invés de ser um ponto, é um ponto e vírgula. No mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vai ser difícil, meu irmão. Vai ser difícil. Você vai perder aquele amigo, vai perder aquela namorada, talvez, aquele namorado. Mas tem bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E Paulo fala, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, se a gente morrer por Cristo, é lucro, porque a gente vai estar com ele. Então, vai ser difícil, mas siga firme. Tem uma frase de Calvino que eu gosto muito, que ele fala assim, ó. Um cachorro, quando vê o seu dono sendo atacado, ele late, ele vai para cima do cara que está atacando o dono dele, né? Isso é Calvino falando. Eu seria um covarde se eu visse o meu Senhor e a verdade sendo atacada e não fizesse nada. E muitas vezes nós somos covardes. A gente não faz nada. A gente vê nossa festa sendo atacada todo dia, a gente não faz nada. E eu falo isso para mim também. Tem vezes na Câmara lá que estão tirando onda e eu penso, pô, será que vale a pena ir? Será que vale a pena levantar aqui da minha cadeira, ir lá, bater de frente por conta dessa besteira? Por conta só de uma piadinha? Será que vale a pena mesmo? Aí eu lembro, né? Eu estou aqui para quê? Será que é por isso que Deus me colocou aqui? Talvez para defender ele de uma piada, por exemplo? Ou de humilhação da fé cristã? Aí, claro, meu papel é ir lá e falar. Aí depois sempre tem aquele negócio, né? Sempre quando você vai na Câmara para o vereador e bate de frente com o vereador, independente do motivo, só que a câmera não filma isso, a câmera não mostra isso. A câmera mesmo, na gravação. Sempre quando acaba a sessão, quando vai para a sala dos vereadores, o pessoal chega, peraí, meu irmão, era só uma piada, velho. Isso aqui é corporativismo, aqui é casa pela casa. Não pode bater de frente com o vereador, não. A gente não vai aprovar esse projeto seu, não. A gente vai colocar uma cassação na comissão de ética para te tirar daqui de não ser vereador nunca mais. Normalmente a gente não mostra isso no Instagram, né? Mas é isso que acontece. Então, está disposto a pagar o preço por isso? Está disposto a pagar o preço por isso? Eu vou te perguntar. Jesus Cristo se fez criatura, morreu numa cruz por nós, nos salvou, sofreu tudo que a gente sofreria também, para nos salvar. E a gente não pode fazer nada por ele? A gente não faz nada por ele? Passa aí, por favor, para finalizar agora de uma vez por todas. Isso aqui é uma frase de Billy Graham, que foi um dos maiores, pregadores do século, lá dos Estados Unidos. Ele fala isso aqui, ó. Nenhuma solução política é capaz de resolver os problemas da nação. Aqui ele fala dos Estados Unidos, mas puxa para cá também, do Brasil. Nada que a política faça resolve o Brasil. A única esperança para este mundo quebrado é uma só. Quem é? Amém. E por que isso é importante? Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente vê pessoas idolatrando políticos, né? Não é que a gente não pode ter referências, não. Eu tenho muitas. Nicolas, outros deputados também, Nicolas Ferreira, que eu me inspiro, mas eles não são a solução para o Brasil. A única solução é Cristo. Por quê? Política é só um reflexo do povo. Quem está lá, quem foi que colocou aquele pessoal lá? Não foi o povo. Ou seja, a situação que está Brasília hoje é um reflexo do povo, porque o povo é corrompido pelo pecado. Nós somos corrompidos pelo pecado. Então, como que a gente muda aquilo ali? Não é elegendo um presidente só, não é colocando 2 ministros do STF. Claro que se tirar Alexandre de Moraes vai melhorar muito, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Mas isso não resolve o problema de verdade. O que resolve mesmo é isso aqui, só isso. É só a Bíblia que resolve. É só através de Cristo, da palavra de Deus, que a gente vai resolver o problema do mundo. Porque qual é o problema? A gente não é ideologia. Nós não colocamos um grupo de pessoas como o problema do mundo e a gente resolve o mundo aqui nessa terra. Não. O problema tem nome: pecado. E é só tratando o pecado que a gente começa a melhorar as coisas. Então é só com Cristo que a gente consegue mudar o nosso Brasil, o nosso mundo. É só pregando onde quer que você esteja.
Givanildo está ali, aqui no Coqueiral, pregando para as pessoas. Assim você muda a tua região. De pouco em pouco você vai mudar a região, que depois vai mudar o representante, que depois vai mudar o conselheiro tutelar, vai mudar o vereador, até mudar o Brasil todo. Tem um filme que eu vi que eu não faço ideia, não é um filme indiano, mas é muito bom, porque tem uma frase no final, que ele fala assim, ó, eu posso não ser o sol que vai iluminar o mundo inteiro, mas eu posso ser o poste que vai iluminar a rua da minha casa. Ou seja, eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar onde eu estou inserido, a minha escola, a minha família, que é nosso primeiro ministério, a nossa família. Então, de pouco que a gente muda o mundo. E esse é o nosso papel. E agora eu vou perguntar para vocês, tá bom? É o último slide de verdade, para acabar. Quem aqui está disposto a amanhã, se levantar e falar, eu vou ser o embaixador de Cristo aqui nessa terra. Eu vou ser sal e luz onde quer que Ele me coloque. E vai falar assim, ó, eis-me aqui para ser instrumento em suas mãos para mudar a nossa nação. E tem uma frase de um livro que chama A Grande Mentira, do Denis de Souza, que foi o primeiro livro político que eu li, que ele acaba assim o livro. Passa aí o slide, por favor. Ele acaba assim o livro, ó. Se não nós, quem? E se não for agora, quando? Se não formos nós, falando assim, eis-me aqui para mudar essa nação, e se não for agora, quando que a gente vai mudar o nosso Brasil? Então, que Deus possa levantar, quem estiver aqui numa sexta-feira de feriado, vocês estão aqui, é por um motivo. Deus quis que você escutasse a palavra de Mateus, a minha, para mudar alguma coisa aí dentro. Uma sexta-feira de feriado, para ele estar viajando, passeando, ou em casa mesmo, assistindo alguma série. Então, Deus te trouxe aqui por um motivo. E esse motivo é para mudar a nossa cidade. Primeiro, mudar a nossa vida. E depois transformar os outros também através de nós como instrumento de Cristo. Então, de novo, se não nós, quem? E se não for agora, vai ser quando? A gente está esperando o quê? Então, que Deus possa levantar uma geração de inconformados, de revolucionários. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui é um revolucionário? Levanta a mão aí. Amém, amém. Então que Deus use a gente como instrumento na mão dele para a honra e glória do Senhor. Obrigado. Amém, glória a Deus. Obrigado, Tiago.